Gênesis capítulo de número 12, versículo 10. Houve fome naquela terra e desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, por quanto era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse para sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão ficar doidos e vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Portanto, e deixarão você viva. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem, por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Vou ler o verso 10 de novo. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome na terra. Capítulo 20. Partindo, verso 1, partindo Abraão dali para a terra do Negev, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar, que na sua Bíblia diz Gerar, não tem problema, pode ler assim. Disse Abraão a Sara, sua mulher: eis que ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Capítulo de número 26. Abraão já morreu. Ele tem um filho chamado Isaac. E o verso 22 nos dá a proclamação. Mas o verso 1 em diante diz: sobrevindo fome àquela terra, além da primeira fome nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras da tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Na verdade, aqui ele ficou em Tel-Gerar. Tel significa colinas, já falamos domingo passado, por isso Tel Aviv, colinas da primavera. Aviv é primavera em hebraico. Gerar, eu vou tratar sobre isso na semana que vem. E o texto continua no verso de número 7. Perguntou-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher e disse: é minha irmã, pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele, não me matem por amor a Rebeca, porque era muito bonita. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher, de um jeito que deixou claro que era esposa. Abimeleque era um título como faraó, tá? Por isso que tem um Abimeleque lá no capítulo 20, tem outro aqui. Então era como César, faraó, não era o nome de uma pessoa. Versículo número 9, então, Avimelech, ou Abimeleque, como está na nossa Bíblia, Avi é pai, Melech é rei. Então esse Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua mulher, como pois você disse que ela é sua irmã? Respondeu Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que você fez? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher e teria traído sobre nós um grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar neste homem e nessa mulher certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E o homem enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja, como no final do Salmo 112. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai, Abraão, haviam cavado. Encheram-nos de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque você já está muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. É como se ele saísse em Teresópolis e fosse morar em Guapi. Ficou morando no pé da serra. Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai,
porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. Eles deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Os pastores já brigavam desde aquela época. Esta água é nossa, por isso chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavou outro poço, e também por causa desse brigaram outra vez, por isso chamou o seu nome Sitna. Partindo dali cavou ainda outro poço, e como por esse não brigaram mais, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beersheba, ou Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu avino, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou-se ali um altar. Levantou o quê? E tendo invocado o nome do Senhor, qual foi a segunda coisa que ele fez depois de levantar um altar? Armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali poço de Gerar, foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alçate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que vocês vieram aqui? Vocês estavam com raiva de mim, me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: é que nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: é melhor a gente fazer um juramento e fazer uma aliança com ele, porque Deus está com ele. Jura, pois, que você não vai fazer mal para a gente, e a gente também não vai fazer mal para você. Na verdade, a gente só tem te feito bem. Se você nos deixa em paz, porque você agora, a gente já percebeu, é um abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam, e levantou-se de madrugada, e juraram de parte a parte. Isaac os despediu, eles foram embora em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícias do poço que tinha cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço chamaram-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. E o texto termina dessa forma dolorosa para a família, porque diz que, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram uma amargura de espírito para o velho Isaac e para sua esposa Rebeca. Põe a mão no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Não quero ser um cristão teórico, quero viver a palavra, que a tua palavra me alcance, que eu não esteja blindado contra ela, resistente contra ela, impermeável. Não, Senhor, eu quero ser perpassado pela tua palavra, quero que ela me alcance, porque quando ela me alcança, ela me promove, me edifica, me abençoa. É em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração. Quantos dizem amém? Pode se assentar, por favor. Nosso tema é Reobote, a gente vem tratando disso, e eu queria que, antes de prosseguirmos, você levantasse as suas mãos assim, e para a palavra que foi lida esta noite, a palavra do nosso Deus, dê um aplauso para a palavra. Não deixe sua boca fechada enquanto aplaude a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Nós já declaramos na semana passada a primeira parte da nossa confissão desse mês, que é: conquistarei minha geografia e meu território será confirmado. E paramos nisso. Hoje eu quero continuar dizendo que a contenda do inimigo vai enfraquecer. Quem briga com você vai diminuir a briga, diminuir a briga, diminuir a briga, até não brigar mais por ter desistido de brigar com você, e vão dizer: chega, porque já vimos que Deus está com essa pessoa. Posso ouvir amém? Os demônios do inferno vão ter medo de te atormentar, porque eles vão se dar conta que quanto mais te tentam, mais perto de Deus você fica, mais crente você fica, mais a Bíblia você lê, mais oração você faz, mais fé você tem, e eles vão desistir. E a força deles vai arrefecer, vai desidratar,
vai enfraquecer, vai diminuir, vai encolher. Os demônios vão sentir uma anemia espiritual ao tentarem te atacar, porque vão ver em você um recrudescimento da força, e quando olharem para o seu rosto, não vão ver um gatinho, mas o rosto do leão da tribo de Judá, que vive dentro de você, e saberão que a sua confiança está no Senhor nosso Deus. Se alegre sim e confie no que Deus fala. No meio de um tempo de fome, no meio de um tempo de crise, no meio de um tempo de escassez, vivendo numa terra alheia, como um imigrante, passando por guerra. Eu fico muito tentado em falar as coisas, algumas coisas é para domingo que vem, mas passando por guerra, que quer dizer pernoite, guerrar. E era Tel Guerrar, então eram as colinas de pernoite. E tendo enfrentado dificuldades que seus pais enfrentaram, ele torna a cavar os poços. No primeiro eles vêm e entulham, cavam o segundo e entulham, cavam o terceiro, eles desistem de entulhar. E Isaac diz: agora o Senhor nos deu vitória na terra e nos estabeleceu. Querido, nosso dia sempre acaba chegando quando a gente se mantém no curso, se mantém em fé. A nossa proclamação desse mês, a gente está dizendo que a contenda do inimigo vai enfraquecer. Quer dizer que os inimigos desistirão de lutar contra você, como desistiram de lutar contra Isaac. As pessoas verão que não importa o que faça com você, Deus está com você. E se a gente está com Deus, não importa muito as circunstâncias. Veja o que diz o texto nos versículos 26, 27 e 28. De Guerrar foram a ter com Avimeleque e seu amigo Alsate e Ficol, e o comandante do seu exército, e disse-lhes Isaac: por que vocês vieram falar comigo? Vocês ficaram com raiva de mim, me mandaram embora? E eles responderam: porque vimos, discernimos, percebemos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: é melhor fazer aliança com você. As pessoas vão perceber que Deus é com você. As pessoas vão perceber que você não é só evangélico, apostólico, romano, que não é uma religião, uma carteirinha de membro. Não é isso. É algo que aconteceu dentro de você, porque Cristo veio viver em você. Não é que você é da colheita, é que você é do céu e está na terra. Eles vão dizer: Deus está com você. Número 2: terei lugar vitorioso entre meus adversários. Essa é uma declaração que a gente está fazendo, e eu te estimulo a fazer de manhã quando você levanta. Terei lugar vitorioso entre meus adversários. Os filisteus admitiram a vitória de Deus na vida de Isaac. Querido, deixa eu lhe dizer o que Deus vai fazer com você. Deus vai deixar os seus inimigos vivos para que assistam a tua vitória. Pessoas que hoje debocham de você, zombam de você, criticam você, humilham você. Às vezes gente até da própria família. Essas pessoas Deus mesmo vai tratar. Você não tem que discutir com ninguém. Ore pelas pessoas, cubra-as de oração, dê amor, porque é isso que você tem dentro de você. Sempre dê palavras de fé, de esperança. Deixe a Deus se vingar. Deus é especialista. Ele disse: minha vingança eu retribuirei, não vos vingueis a vós mesmos, eu me vingarei. E Deus sabe se vingar, e Deus vai se vingar de todo familiar seu que já debochou de você. Sabe como é que Deus vinga-se deles? Deus se vinga convertendo eles a Cristo, salvando eles, tornando-os seu filho e colocando eles para adorar o Senhor junto com você e levando eles para o céu com você. Você e a sua casa passarão a eternidade com Deus, ainda que Deus tenha que espremer alguns deles. Agora eu sei, às vezes nós ficamos com a sensação de que as coisas estão piorando. Apóstolo, parece que quanto mais eu oro, mais tentação aparece. Apóstolo, tô jejuando, a coisa aperta. Antes de eu orar, estava tudo calmo. Começou uma agitação. Deixa eu te contar uma experiência.
um dia em Itaperuna, ao lado da igreja São José do Havaí, num templo um pouquinho maior do que a nossa maior sala aqui. A igreja, ano de 1987, 86, 87, tinha trazido dos Estados Unidos da América um retroprojetor. Havia um comentário entre os evangélicos e alguns mais radicais diziam: aquela igreja não é de Deus porque eles usam um negócio chamado retroprojetor. Alguns crentes pensavam que os únicos canções bíblicas eram as que estavam nos inários das Bíblias. Alguém até achava que Davi era da Assembleia de Deus, porque ele disse: louvai o Senhor com a harpa. E as pessoas não sabiam que aquilo foi colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil ou outra empresa, e não sabia que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, e eles se chocavam com o retroprojetor. Eu fico imaginando hoje com esse telão. A gente estaria já condenado. Mas naquele dia tinha os pedidos de oração, e eu clamei pelo meu pai. Disse: Deus, o Senhor responde orações. Meu pai fuma há 35 anos. Já ouvi dizer que o cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas que penetram no organismo, na roupa, fica o cheiro no cabelo, na roupa, no guarda-roupa. Quem fuma, chupa uma bala de hortelã, acha que ninguém está percebendo, mas o negócio se embrenha. E eu lembro de falar com Deus: Deus, só o Senhor pode libertar o meu pai. Ouvia, eu era novo convertido, eu ouvia o pregador falando que o Senhor escuta orações. Então me responda, liberta o meu pai, salva o meu pai e converte ele. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava passando mal. Meu pai passou a noite inteira passando mal. No meio da madrugada eu levantei para orar por ele. Lá no meu quarto, dobrei o joelho. Eu lembro de falar com Deus essas palavras: Deus, eu pedi para salvar o meu pai, não para matá-lo. Ele estava muito bem, agora fui orar por ele, agora vai morrer. E ele passava mal. Meu pai não era de sentir dor. Meu pai é muito difícil sentir qualquer tipo de dor. Um homem muito forte, muito forte. E ele passando mal. Quando levantou no outro dia, ele pegou uma das suas muitas carteiras de cigarro e acendeu o cigarro, e sentiu ânsia de vômito. Aí ele falou: Yara, nome da minha mãe, esse cigarro está estragado, me dá outra carteira aí. Pegou e fumou e tinha ânsia de vômito. Foi para cima da laje, porque começou a ter uma crise, que ele queria fumar. Quem fuma sabe que precisa. Foi para a laje, em cima da laje. Na mente dele, ele viu como se a laje começasse a tremer enquanto pés vinham na direção dele. Pum, pum. Ele só viu as sandálias. E ele disse que abaixou a cabeça. Desceu trêmulo. Meu pai era um homem muito forte, muito sério. E ele reúne a família e diz: tive o encontro com Jesus Cristo. Quando eu achei que as coisas estavam piorando, Deus estava trabalhando. Deixa eu te contar uma coisa: quando parecer que está bagunçando, é Deus que está mexendo. Às vezes Deus vai ter que apertar para a pessoa se converter. Olha o que aconteceu na época de Jesus. Jesus desceu a montanha, e quando ele chega no pé do monte, de manhã até desci para mostrar. Não vou fazer isso aqui para não causar problema para os nossos meninos e para quem está em casa. Mas quando Jesus chega no pé do monte, tinha um pai com um filho, uma confusão. E Jesus perguntou: o que está acontecendo? E o pai disse: estou aqui com meu filho vem sofrendo muito, ele cai e tem uns ataques epiléticos, ele começa a espumar, e ele vai se definhando. E o pai conta uma coisa muito curiosa, porque eles associavam a forças espirituais, e o pai disse: ele cai no fogo e na água. Então não parecia ser algo acidental, e aquele povo que era muito mais... tinha muito mais capacidade de discernimento do que algumas pessoas pós-modernas. Eles entendiam que havia uma força do mal. Então eles diziam: ele fica possesso por espíritos malignos. E o texto sagrado diz que Jesus falou assim: ó, geração incrédula, até quando vou ter que suportar vocês? Até quando eu tenho que ficar aqui? E a gente pensa que nunca Jesus ficou chateado e nunca falou uma palavra forte. Ele disse isso: até quando vou ter que aguentar vocês? Porque o pai disse: trouxe, mas seus discípulos não puderam resolver o problema. Tragam um rapaz. Aí trouxeram um rapaz. O texto sagrado diz assim: quando o demônio o viu, jogou o rapaz no chão e começou a espumar, e o deixou como morto. E a multidão começou em volta a falar: o menino antes estava só doente, agora está morto, olha só. E Jesus, vendo que concorriam, foi até o menino, estendeu a mão e disse: menino, levante-se. Expulsou o espírito maligno do menino e o devolveu à sua mãe.
Escute, às vezes nós achamos que as coisas estão piorando, mas Deus está trabalhando. Às vezes Deus vai ter que apertar, a pessoa vai perder o emprego em que ela confia, alguma situação ruim, vai dar uma bagunçada lá na família. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É Deus trazendo toda a família aos pés de Jesus. Deus sabe trabalhar, Deus trabalha no turno da noite. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um jeito de andar entre os escombros, e Ele sabe das trevas tirar a luz, da fraqueza tirar a força, e da pandemia tirar a vitória para o seu povo entre os filisteus. Pelo amor de Deus, não só aplauda, mas use a sua boca para dar glória àquele que vive e reina para sempre. Aleluia, aleluia, diga aleluia. Diga aleluia. Diga, os meus inimigos viverão o bastante para ver minha vitória. Muitas pessoas perguntam, quer dizer, quase ninguém pergunta, poucas pessoas, são só os acadêmicos. Isso é uma pergunta mais acadêmica, não eclesiástica. Eu dei aula em faculdades teológicas por muito tempo, então é uma coisa mais acadêmica. Por que Deus não matou o diabo no dia que ele pecou? Por que Deus não pegou o diabo no dia que ele pecou? Pôs ele na unha assim. Estou usando figura de linguagem, que Deus é espírito. Então quando a Bíblia diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é uma figura de linguagem. Chama-se teopatia, que é um termo criado por um teólogo chamado Jürgen Moltmann. Mas por que Deus não pegou o diabo? O Ben Shahar, filho da Alva, botou ele na unha assim e fez assim, ó. Caiu aonde? Acabou, né? Que dificuldade teria Deus de fazer isso? Você já se perguntou? Deus o deixou viver. Satanás acusa Deus de duas coisas na Bíblia. Textualmente. Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 3, diz que o diabo acusa Deus de oprimir as suas criaturas e de tirar a voz das suas criaturas, de infantilizar. Essa palavra infantilizar quer dizer tirar a voz. É a mesma ideia da raiz da palavra infantaria. Deus sabe que no dia que comeres desse fruto, sereis semelhante a Ele, conhecendo o bem e o mal, certamente não morrerás. Barulhinho da serpente. Isso é uma acusação que o diabo faz de Deus. E a outra acusação que ele faz de Deus está no livro de Jó. Deus compra o amor das suas criaturas. Jó teme a Deus debalde, Jó teme a Deus à toa, Jó teme a Deus porque ele não tem outra opção. Agora tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua cara. Deus tirou tudo de Jó e Jó continuou fiel. Então o diabo acusa, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Se Deus matasse o diabo, na hora que ele se rebelou, as últimas palavras do diabo teriam sido essas: eu não falei? Eu não falei? Deus deixou o diabo existir. O diabo ainda vai reinar na terra por um tempo, governar, num período que a Bíblia chama de grande tribulação, num período que vai surgir um ser que é contra Cristo, que é o anticristo. Então o homem vai ter experimentado o reinado do homem, o reinado de Deus, o reinado do maligno. Depois o diabo será solto e ainda vai enganar as nações. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20. E no final,
todo o universo vai babar pelos cantos da boca. Todos os seres de todos os planetas, de todos os mundos, de todos os cosmos, de todas as dimensões, os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra e no mar, aqueles seres chamados anjos, tronos, soberanias, governos, homens, sábios e simples, todo o universo vai cair de joelhos, vai olhar para Deus e vai dizer: Tu és santo, Tu estava certo o tempo todo e só Tu és o Senhor. Deus vai deixar inimigos viverem para no final te dar uma vitória ainda maior. O teu pastor é o do Salmo 23, onde está dito: o Senhor é o meu pastor, nada me fará falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aliás, você vai ter a oportunidade de falar, a máscara não vai te deter. Diga depois de mim: o Senhor é meu pastor, nada me fará falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente a águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia por caminhos de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale, aonde a morte está tão perto que faz sombra, ainda que eu andasse pelo vale do CTI, ainda que eu andasse pela linha vermelha, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Aponta para o céu e diga assim para Deus: porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Diga: unges minha cabeça com óleo, meu coração transborda de alegria. E depois que passar esta vida, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se alegre na presença. Diga: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A depressão vai te ver, vai correr de você. A síndrome do pânico, quando te vir vindo uma calçada, vai dar a volta no quarteirão. Os demônios do inferno que tentam jogar medo na sua mente, desânimo na sua alma, vão ter desânimo eles de te atacar, por perceberem que não adianta tampar os seus poços, que Deus está com você. Não adianta não. Quarto e último: prosperarei no meio da terra. Diga: prosperarei no meio da terra. Há muito que se falar sobre isso, mas algumas coisas é só para domingo que vem. Por que estamos profetizando prosperarei no meio da terra? Porque Isaac usou essa expressão no versículo número 22. Porque agora deu lugar o Senhor para nós, ou nos ampliou, e prosperamos na terra. Aonde? Isaac não prosperou só quando foi para o céu. Isaac prosperou na terra. Alguns crentes pensam em tudo em suas vidas é para o céu. Quando chegar no céu eu vou ser feliz. Quando chegar no céu eu vou ter paz. Quando chegar no céu, vou sentir alegria. Quando chegar no céu eu vou ter a presença de Deus. Quando chegar no céu eu prosperarei. Quando chegar no céu eu vou ser uma pessoa feliz, abençoada. Quando eu chegar no céu,
Não, querido, a Bíblia não mostra assim. O reino de Deus é o reino dos céus, mas não é um reino nos céus. Você consegue perceber a diferença? É o reino dos céus, mas não é um reino nos céus. O reino de Deus é na terra. A oração que Jesus nos ensinou a fazer não é: Pai, que nós possamos ir para o teu reino. Não, foi: venha a nós o teu reino. O reino de Deus quer ser reino lá na sua casa. E seja feita a tua vontade, assim como nos céus. Muitos pensam: não, quando chegar no céu, Deus vai me dar muitas coisas. Seria interessante pedir uma antecipação para Ele. Senhor, dá para antecipar uma parte? Porque veja, é um versículo que precisa ser lido, porque se for só falado, tem alguns que já criam um bloqueio, porque não sabem a diferença entre a teologia da prosperidade e a prosperidade da teologia. O problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia, porque é uma teologia distorcida que diviniza o homem, que põe o poder no homem de autoajuda. Já o princípio bíblico é: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu dependo de Deus. Então essa parte eu não quero nem falar, eu vou deixar você ler. Já foi lido 2 vezes esse capítulo hoje, e eu vou pedir que você olhe de novo. Gênesis, capítulo de número 26, e os versículos 13 e 14. Enriqueceu-se o homem. Eu só estou lendo. Ponham aqui para eles também no telão, para eles acompanharem. É o segundo, eu te dei primeiro do Salmo, depois te dei esse, mas eu estou lendo esse primeiro. Enriqueceu-se o homem, está falando de Isaac, no meio dos filisteus. Prosperou e ficou riquíssimo. Nem precisava. Mas por que a Bíblia insiste assim? Enriqueceu-se. Podia ter dito só assim: enriqueceu-se, pronto, a gente já entendia. Mas o texto diz enriqueceu-se, depois diz prosperou, porque prosperar é mais do que enriquecer. Não adianta você ter dinheiro para comprar uma boa cama, mas não ter sono. Ter dinheiro para comprar remédio, mas não tem saúde. Tem dinheiro para comprar as melhores comidas, mas não tem saúde para comer essas comidas. O que adianta? Então, prosperidade é muito mais do que isso. Aí ele diz: o homem enriqueceu-se, prosperou. E aí o texto coloca uma ênfase na riqueza que foi citada anterior e diz: e ficou riquíssimo. Se ninguém entendeu isso ainda, ele explica: possuía ovelhas e bois, grande número de empregados, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Não tem como não ter problema, o problema está no final do verso 14. Os filisteus tinham inveja dele. Você vai prosperar muito, mas não tem como prosperar sem problemas. Vai atrair ódio, vai atrair inveja. As redes sociais, Facebook, Instagram, é um local para inveja. Você vai atrair inveja. Olha o que diz o Salmo 112. O Salmo 112 diz: aleluia. Aleluia são 2 palavras: halel, o indicativo u, halel u, que é o vav, holy vav, halelu, halel u, aí fica lu, halel u, iá, que é o nome impronunciável, que é o tetragrama sagrado, Iá, Yahweh, que virou Yahvé, é o nome do Eterno, é o nome que Jesus falou na oração do Pai Nosso, quando ele disse: quando vocês orarem, diga: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Esse nome é um nome que não se pronuncia, nome sagrado, está na palavra aleluia, aleluia. E aí ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tem alguém aqui que teme a Deus? De verdade, sem conversa fiada, tem? É sério? Então essa palavra é para você. Mas tem uma outra coisa que ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos.
Você gosta da palavra, você tem prazer, ou você tem aquela resistência, já vem dar sermão, porque já vem se meter na minha vida, Deus quer se meter o quê? Na minha sexualidade, nas minhas escolhas, como eu uso minhas finanças, o que eu faço da minha vida, a vida é minha. Ou você tem prazer nos mandamentos de Deus? Quem tem prazer nos mandamentos de Deus? Então o que eu vou ler a seguir é para você. A sua descendência, está preparado? Os seus filhos, a sua descendência será poderosa na terra. Aonde que eu falei? Na terra. É no céu. Na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa. Não, esse texto não dá nem para ler. Alguns ficam com muito raiva desse texto. Mas está escrito, eu só estou lendo. Na casa dos seus filhos, da sua descendência, olha como é que vai ser a casa deles. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Você recebe e se alegra na presença de Deus. Deus não tem nada contra te prosperar. Então é na terra, é aonde? É na terra. O reino de Deus é dos céus, mas é na terra. Isaac prosperou no meio dos filisteus. Então diga comigo, no meio da terra. Está chegando o teu dia. Nós vamos agora tirar um tempo de oração. Daqui a pouquinho você vai visualizar esse dia. Aí vem a profecia. Isaías 19, 24. Abre a sua Bíblia. Ou acompanhe aqui no telão. Naquele dia, Israel será o terceiro. Será o quê? Com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Agora, como assim Israel vai ser o terceiro? Israel não é o povo de Deus? Deus está dizendo, Israel vai ser o terceiro. Primeiro vai ser os egípcios, segundo os assírios. E o meu povo, aqui como se fosse, se eu estivesse falando da igreja, ele dizia, a igreja vai ser a terceira. Agora olha que interessante. Essa expressão terceiro significa mediador. Então significa que Deus está dizendo que o povo dele vai ser mediador de paz. Você vai ser um pacificador no meio da sua família. Aonde você chegar, você vai aglutinar as pessoas. Não é aglomerar, é aglutinar. Aonde você chegar, você vai conectar pessoas. Você vai linkar pessoas. Você vai ser ponte. Você não vai ser parede que divide. Você vai ser ponte que liga a dois lados. Aonde você chegar, o avô vai voltar a falar com o neto vai se converter ao avô, o pai vai se converter aos filhos, os filhos vão se converter ao pai. Se for na sua célula um casal separado, eles vão para casa já se conectando, já vão chegar em casa com fogo caindo, rolando na cama a noite toda, acordando, oh meu bem, maravilha, o que aconteceu e tal. É unção de Deus que vai entrar. Aonde você chegar, você vai linkar pessoas. Aonde havia inimizade, você vai entrar, vai haver amizade. Porque você é o povo da cruz. E a cruz fala de ligação, de amizade. Deus nos deu um ministério. Chama-se Ministério da Reconciliação. Você sabia disso? Vou ler para vocês. Paulo escrevendo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, verso 18. Veja o que ele escreveu. Ora, tudo provém de Deus. Provém de quem? Que nos reconciliou consigo mesmo. Com quem Deus nos reconciliou primeiro? Com Ele. Por meio de Cristo, do Mashiach. E nos deu o quê? O ministério. Eles estão com dificuldade de pôr o texto aqui. Está só a referência. O ministério da reconciliação. A pessoa diz, eu estou na igreja agora, graças a Deus, arranjei uma namorada, Deus me deu uma namorada. Mas já te deu o ministério da reconciliação? Porque o ministério que Deus tem para nós é da reconciliação. Deus vai te usar para estabelecer marcos. Deus vai te usar para levantar marcos. Aonde você vai chegar, você vai levantar marcos. Tem gente que até pensa, é mesmo, tem um lá na minha rua, um marco lá. Vive caído, toma todas. Deus vai me usar para levantar marcos mesmo. Mas o marcos que eu quero dizer são altares. Diga altares. Aonde você entrar, você vai deixar uma marca boa.
Você não é aquele que chega para estragar tudo, para arrumar confusão, para desconectar, para desunir. Não! Você vai ter a bênção de Isaac. Onde Isaac chegava, se falava em aliança. Vamos fazer aliança, vamos fazer aliança, vamos fazer aliança. Bota a comida aí. Não, faz aliança, vamos parar de brigar. Porque Isaac trazia aliança. Isaac somos todos nós em Cristo, porque Cristo é o nosso Isaac e Ele vive em nós. Em cada família, Deus vai levantar altares. Escuta o que eu vou lhe dizer. Seus parentes vão pedir para você fazer uma oração. Parentes seus ateus vão dizer: fulano, faz uma oração aí. Pede para o teu Deus. Vai ter reunião de família de fim de ano, que cada vez vai ser menor, né? Então fim de ano vai reunir mais pessoas mais chegadas. Eles vão dizer assim, no meio do churrasco do fim de ano, eles vão dizer: vamos pedir fulano de tal, que é lá daquela igreja, né? O que você é aqui? O que você é lá mesmo? Você é um coroinha lá? Não sou coroa não, sou novo ainda. O que você é lá daquela igreja? Eu sou um crente, cheio do Espírito Santo. Ah, é? Você pode fazer uma prece por nós? Sua família vai te pedir para falar uma palavra de oração. O seu patrão lá no seu trabalho vai pedir para você compartilhar um texto com seus colegas de trabalho. Haverá sempre um louvor de Deus pelas atitudes e pelo compromisso correto que você tem. Você crê nisso? Esse dia está chegando. E olha o que Deus disse em Isaías 19. Eu termino com esse texto, ele é muito forte. É uma profecia. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Egito simboliza o mundo. Deus quer ter altares na arte, na política, na economia, na mídia, em todas as áreas da sociedade. Tem uma junta médica fazendo uma cirurgia. Entre eles tem um que é cheio do Espírito Santo. Deus quer que a gente brilhe nesses lugares. Não é dentro do templo. Por isso que a nossa reunião é rápida, já vai acabar para você ir embora para casa. Isso aqui não é estacionamento de crente. Isso aqui é posto de gasolina. E Deus te trouxe aqui para trocar o teu óleo hoje à noite. Para trocar o óleo de freio, que tem alguns que já estão sem freio. E para encher o seu tanque do combustível do Espírito Santo, para que você saia cantando o pneu espiritual. É lá fora que interessa, né? Aqui não dá nem para saber quem é quem. Aqui eu estou olhando, todo mundo tem cara de santo com máscara. Eu vejo um monte de máscara de santos. Mas olha, o Senhor vai colocar um altar no meio da terra do Egito. E uma coluna ele vai erguer na fronteira. Você sabe que Gerar ficava entre Cádiz e Sur, na fronteira com o Egito. E o Eterno está dizendo isso. Ele vai botar um altar lá no meio. Servirá ele, verso 20, de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. E o Senhor chamarão por causa dos opressores. E ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor, verso 21, se dará a conhecer para os descrentes, para os egípcios. Eles conhecerão ao Senhor. Você vai pegar a gente da tua família atrás da porta ouvindo a live. Você vai pegar a gente da sua família lá na cozinha ouvindo a célula. Você vai pegar a gente lá no seu trabalho passando e estava acostumado a xingar, e você vai ouvir ele dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Alguns já vão estar nos ouvindo aqui, vai falar Baruch Hashem. O Senhor se dará a conhecer para as pessoas do mundo, verso 21. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifício e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão, verso 22. Termino com esse. Aí é aquela parte que a gente não quer que aconteça, mas às vezes é o jeito para Deus salvá-los. Ferirá o Senhor os egípcios. Ai, apóstolo, não fale isso não. Deus vai pegar pesado com alguns para se converter. Sim, ferirá
mas os curará. E eles se converterão ao Senhor, e Ele atenderá às orações deles e os curará. Fique em pé comigo no seu lugar. Ministério de Louvor, por favor, esteja aqui. Escutem. Hoje eu falei sobre o que vai acontecer com você. Mas na próxima semana eu vou falar o que você tem que fazer para que essas coisas aconteçam com você. Para que não seja algo que passa por cima da sua cabeça e alcance os outros, todo mundo, menos você. E Deus me acordou muito cedo para isso hoje. E por 3 horas me falou. E eu só posso compartilhar no próximo domingo. No culto da manhã ou da noite, vou compartilhar a mesma coisa. Eu estou cuidando de sintetizar, de tornar conciso, resumido, em poucas palavras, para que fique mais inteligível, mais discernível, mais cognoscível. Você precisa sair daqui domingo que vem com a chave mestra, e as portas vão se destravar na tua vida e dos teus descendentes. Você recebe isso?